lendo aqui esse versículo ali sentado e Deus ministrando no meu coração esse louvor. Missões, Aleluia. como ouvirão se não há quem pregue? Eita glória! Como ouvirão se não há quem pregue? Oh glória, um dia nós fomos alcançados pela graça, o poder e a misericórdia de Deus, porque houve alguém que apregoou as boas novas de salvação para mim e para você. Aleluia! E se eu e você, se nós não formos, quem irá? Glória Essa é a pergunta dessa noite, oh glória. Missões alegram o coração de Deus. Verdade. Está ali a irmã Marli, ela faz parte da pastoral evangélica para presídio juntamente comigo. Glória a Deus. A gente está, esse ano a gente está parado, Deus sabe por quê, são muitas atividades. Verdade, Deus. Mas eu faço parte da pastoral evangélica para presídios há 25 anos. Roger, penitenciária máxima, penitenciária Silvio Porto. Aí eu quero lhe dizer que é um trabalho espinhoso, é árduo, não tem holofotes, não tem WhatsApp, não tem o Facebook, não tem Eita glória! estragando, né? Não tem estragando, tá estragando aí, né? A mídia ela é muito boa, igreja, pra gente absorver o que ela tem para nós. Mas ao mesmo tempo que ela é boa, ela também é nociva. É verdade. Né? Aí tem muitos chamados crentes, né? Que tem agora os pastores do Instagram, do Facebook, né? Os pastores deles estão lá. São os chamados desigrejados, agora é moda. Eu sou desigrejado, não preciso de congregar, não preciso de irmão, não preciso de nada. Aí vai se empanturrar, meu levita de Jesus, com qualquer coisa que alguém ministre no Instagram, né? No Facebook e outras mídias aí, né? Que a gente tem visto muito. E isso é muito perigoso, pastor. Isso é muito perigoso, porque são informações que não estão aqui. Eita glória! Se não estiver aqui, você expurgue. Não serve. Não serve. E aí voltando à minha alegria de estar aqui, de ver Thalita, uma mocinha, né? Thalita, eu conheci Thalita pequenininha, né? Como a Aline falou, ela congregou conosco, o Ministério Chama Viva. E há 5 anos e 4 meses, aprove a Deus guardar o pai dela, que era meu esposo. Ele foi acometido por um câncer. E eu fiquei fazendo a obra espinhosa, né? Irmã Marli tem caminhado comigo, tem ido à cidade do Pilar, a gente tem uma congregação ali. E tem semana que eu dou 3 viagens para Pilar. Irmã Marli, o céu é testemunha. Muitas vezes eu preciso voltar depois do culto, quando não tem um obreiro, quando não tem uma obreira, porque a gente vive um ativismo, todo mundo corre muito de um lado para o outro, e eu preciso vir, igreja, de 10 horas da noite, pegar a estrada, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meu convidado, meus convidados em especial, levanta os vidros do carro, faço uma oração e eu venho na fé. Porque tenho necessidade de estar em João Pessoa logo cedo, né? Sou dona de casa, sou aposentada do município há 8 anos, do estado já passei 15 anos, fiquei um bom tempo readaptado, um bom tempo tirando licença médica e o ano passado retornei. Olha lá ali de novo, bagunçava o dia, né? Depois de mais de 8 anos distante da escola. Ah, irmã, por que se aposenta? Porque eu não quero. Passei 15 anos. Eu quero, lá eu faço a obra também. Fazem 2 semanas que eu não estou mais em sala de aula e chegou uma jovem chorando muito. E ela foi atendida pela outra coordenadora, Socorro, a Aline também conhece. E depois eu fiquei só ouvindo, né? Depois que a outra coordenadora atendeu, aí eu me dirigi até ela e eu disse: eu posso deixar um versículo para você, jovem? Ela disse: pode, professora.
Aí eu fui, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Aí ali fui ministrando para ela foi se acalmando. Aí eu disse, você permite que eu faça uma oração? Ela disse, permito, professora. E ali eu fiz uma oração, e Maria Clara foi se acalmando. Aí depois ela disse, eu sou levita da casa do Senhor. Eita glória. Eu disse, amém, glória a Deus. Então, igreja, há um propósito para todas as coisas, no céu, na terra e embaixo da terra, onde quer que seja, Aleluia. há um propósito. E eu estou ali ainda, porque eu gosto do que faço. A Aline já trabalhou comigo ali na Escola Gonçalves Dias, e eu amo fazer a obra do Senhor, né, juntamente com a minha atividade. Ali eu levo para um cantinho, faço uma oração, deixo uma palavra e vou fazendo a obra do Senhor. Mas vamos agora partir para a palavra do Senhor. Aleluia. No tema qual está proposto nessa noite, Mateus, livro de Mateus. Glórias a Deus. E quando a Aline me convidou, eu muito me alegrei, porque fala de missões. Porque fala de missões. Eu sou missionária nata. Mês passado eu estive ali fazendo missões. Não sei se a igreja já ouviu falar em União Nacional Estudantil. Ela existe há 25 anos. E pela misericórdia do Senhor e bondade dele, eu fui uma das coordenadoras ali na escola municipal, por trás do cemitério Augusto dos Anjos. Nós tínhamos um aluno que hoje ele é o coordenador geral, juntamente com Erlandi. Eu creio que Erlandi, muitos aqui devem conhecer. Ele é um missionário muito conhecido, e o pastor Gaspar são os coordenadores. E aquele aluno me procurou há 25 anos atrás e disse, professora, socorro, a senhora me dá apoio para a gente implantar aqui no Augusto dos Anjos um cantinho da paz. Em 10 minutos a gente está evangelizando e cantando os louvores. Aí eu disse, vou conversar com a diretora. Conversei com a diretora, ela católica de carteirinha, católica romana, mas graças a Deus ela concedeu, e ali foi iniciado o Cantinho da Paz. E aquele aluno, ele muito ficou alegre com a decisão, né, com a permissão dela, e começamos o Cantinho da Paz. Hoje, se você colocar na Instagram, você vai ver o NEC, União Nacional Estudantil Cristão, e nós estivemos o mês passado ali em Alagoa Grande. A gente foi numa sexta-feira à noite e retornamos no domingo. E no início desse ano nós estivemos em Salvador, em Brejões. Ficamos 14 dias ali fazendo missões e vida de missionário. Aí a minha irmã, que mora no Rio de Janeiro, me ligou. Qual é o hotel que você está, minha irmã? Que coisa boa, você está em Salvador, qual hotel? Eu disse, escola municipal, tal, disse o nome da escola, dormindo no edredom, no chão, compartilhando banheiros entupidos, falta de água, fila enorme, porque tinha irmãos de Salvador, tinha irmãos do Alto Sertão, tinha irmão do Rio de Janeiro, tinha de São Paulo, tinha de João Pessoa, Campina Grande, enfim, vários missionários fazendo missões, levando a palavra de Deus naquele lugar. Ela disse, ai meu Deus, e tu estava no hotel, tô no hotel, escola estadual, dormindo no edredom, faltando água, banheiro entupido, e a gente ali dando glória a Deus misturado com aleluia. E essa é a vida de missionário. Então, falar de missões alegra o meu coração, e jamais eu direi um não para um culto de missões, para evangelizar. E ainda voltando à história da UNEC, esse mesmo coordenador, ele disse que foi falar com o pastor para dar o apoio na primeira viagem missionária. O pastor disse, tu é um sonhador, tu é um louco, Assis, isso não vai dar certo. Hoje Assis leva 2 ônibus e uma meia dúzia de carros, e é uma coisa linda, tudo muito organizado. E eu louvo e agradeço a Deus pela vida de Assis. Então, igreja, se quiser conhecer
conhecer mais, vai lá no Instagram, né? Você vai ver todo o trabalho, tem lá toda uma história. E a próxima viagem vai ser em julho, ali para depois de Queimadas, ali em Campina Grande, esqueci o nome do lugar agora. E seja um missionário, se achegue e vá conosco fazer missões, em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos abrir aqui a palavra do Senhor no livro de Mateus, já foi lido, né, pelo nosso querido Clemilton, que eu tive a alegria de conhecer hoje também. E como falou a irmã Marli, foi uma luta para chegar até aqui. Eu sou péssima para dirigir e encontrar endereço. Aí meu filho veio me escoltando. Aí deu no Lava Jato aqui, olhei, não vi uma igreja, disse, Aline, eu tô tal, Aline tentou me ensinar, eu tentei voltar. E graças a Deus meu filho veio atrás de mim novamente, porque eu estava perdida. Eu já tinha ido lá para aquela igreja internacional da graça. E eu disse, meu Jesus, tenha misericórdia. E fiquei assim um pouquinho aflita, porque eu estava com medo de quebrar um compromisso e não chegar até aqui. Mas Jesus é bom e o anjo do Senhor nos trouxe até aqui, porque Ele é bom e cuida de nós. Livro de Mateus, capítulo de número 28, louvado seja o nome santo de Jesus, de 18 a 20. A minha versão é só um pouquinho diferente da sua, mas vai nos dar a mesma informação. Versículo de número 18 diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém, igreja? Amém. Louvado e engrandecido seja o nome santo de Jesus na minha e na tua vida. Eu louvo e agradeço a Deus por essa palavra, e eu gosto de falar das histórias da Bíblia, principalmente os evangelhos, que nos passam uma grande mensagem, nos ensina tremendamente. E nessa passagem aqui, ela não é diferente, aleluia, do que nós já estamos fazendo, ou pensamos, ou imaginamos que estamos fazendo. Aleluia, porque muitas vezes nós estamos fazendo a obra do Senhor, imaginando que está tudo certinho, que estamos agradando, mas mediante as nossas falhas e imperfeições, nós estamos muitas vezes simplesmente convencidos. Eita glória! Porque nos últimos dias, igreja do Senhor, as coisas estão se estreitando para nosso lado. E eu achei muito lindo quando o nosso irmão chegou aqui de ore pelos crentes. E eu quero lhe dizer que muito alegrou o meu coração, porque a nossa oração, ela deve ser sempre, 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 sempre por nós. Porque nunca se viu tantos escândalos como atualmente. Nunca se ouviu falar tanto de cristãos, ou pelo menos imaginamos que sejam cristãos sem ter penhor na sua palavra. É verdade. Passou o tempo, igreja, aleluia. A gente precisa resgatar esse tempo onde a palavra do protestante, porque foram mudando. Somos protestantes porque protestamos as coisas erradas, oh glória! Glória! E esse título tiraram de nós. E nós estamos embarcando aí em qualquer coisa. Acabou o tempo, igreja, onde a minha palavra, a tua palavra, a nossa palavra, havia um penhor nela. De você chegar numa mercearia, por exemplo, no armarinho de bairro, e você dizer, seu Toinho, estou sem dinheiro hoje. E ele dizer, leve, irmã. Leve, irmão. Aleluia. Porque eu conheço a tua integridade e o seu caráter. Ou
hoje se diz o contrário. É para crente Vendo não. É desse jeito. mentirosos. Eita, Mas igreja é o cumprimento da palavra do Senhor. A Bíblia diz que Aleluia. naquele grande dia muitos dirão: Senhor, no teu nome eu profetizei, em teu nome eu evangelizei, em teu nome eu falei outras línguas, em teu nome eu expulsei demônio. E o próprio Jesus vai rejeitar. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. eita, grande é desse Igreja do Senhor está se espetando e sem querer a gente está aderindo a um demônio chamado nada demais. Tem nada não, vai fazendo, não tem nada demais e a gente vai embarcando, igreja. É tempo de resgatar os nossos valores. Aleluia. É tempo de resgatar os nossos valores e nós próprios estamos destruindo aquilo que Deus colocou em nossas mãos para ser feito. É tempo da igreja despertar, é tempo da igreja do Senhor acordar. É tempo de reverter. É tempo, igreja, de despertar. É tempo de rever os nossos conceitos, os nossos princípios. Aleluia! E eu estava vendo aqui a dinâmica que foi feita. Aleluia! As chaves não abriam, a Aline chegou aqui, não quis nem tentar, tocou, não abriu, aí ela já desistiu, já parou, né? E eu só olhando ali, só olhando, e Deus ministrando no meu coração. Tá vendo, minha filha? Tem sido assim a minha obra. Qualquer obstáculo, qualquer empecilho, meus filhos, a minha igreja está desistindo. E Deus não nos chamou para nós termos espírito de covardia. verdade. Fomos alistados nesse exército do grande eu sou para produzir, para dar frutos. Aleluia! E Deus também me levava para a passagem de Davi. Aleluia! Onde o rei Saul pegou toda aquela vestimenta, vestiu nele aquelas armas, aquela roupa de lutador, uma roupa que não pertencia a ele. E ele olhou, eu creio que ele viu que estava tudo grande, Davi baixinho, né? Olhou, eu acho que ele deu alguns passos, olhou para ele, disse assim: que marmota é essa? Isso não me pertence, eu não quero isso, essa roupa não é minha, essas armaduras não são minhas, porque eu tenho as armaduras, aleluia, que Deus me deu, e eu vou no poder, na graça, aleluia, do grande eu sou. Quais são as tuas armas, igreja? Aleluia! Qual a roupa que tu estás vestindo? Qual a cópia autenticada? Aleluia! É tempo de rever conceitos. É tempo de rever valores. Aleluia! É tempo de ir para os campos missionários. É tempo de dizer que Jesus é bom. É tempo de dizer que Jesus salva, liberta, transforma e leva para os céus. Aleluia. Oh Deus, não é fácil continuar fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Estão querendo, igreja, nos dias atuais estão querendo. Ou já estão querendo não, já está aí feito. Inverter valores. O que é errado agora é certo. É verdade. E o que é certo agora é errado. Né? Tudo é permitido, tudo é moderno demais. É igrejas aí, homens com homens casados, mas são pastores. Mulher com mulher, mas são pastoras. Liderando quem? Levando quem para onde, igreja?
Levando quem para onde? Para qualquer lugar, menos para o céu de glória. Porque lá no céu não tem barganha, com Jesus não há barganha. Com Jesus não há barganha. Aleluia. E a salvação é individual. Glória a Deus. Não tem arrumadinho, não tem jeitinho brasileiro. Aleluia. Deus, Ele é organizado. Deus, Ele é sério. Glória a Deus, aleluia. E ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, porque naquele grande dia será recusado. Naquele grande dia ficarão de fora. Louvado e engrandecido seja o nome santo de Jesus. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Aleluia. Todo o poder estava, está e continuará estando com nosso Jesus. Aleluia. Aí ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele não diz assim: ei igreja, ei discípulo, se tu quiseres tu vai, tá? Quando tu estiveres bem disposto, aleluia, ele deu uma ordem imperativa. Aleluia. Portanto, esse portanto sugere para nós que é uma determinação. Ele estava determinando, ele estava carimbando, ele estava assinando, ele estava ordenando. E por que tanta zona de conforto? O que foi que mudou? Jesus não muda, Ele é imutável. Por que tanta rebeldia? Por que tanta zona de conforto, igreja? Aleluia. E Ele diz: façam discípulos de todas as nações. Aleluia. Aí muita gente diz assim: esse negócio que Jesus está voltando é careta. Desde que eu era novinho ou novinha, que eu escuto esses crentes dizendo que Jesus está voltando. E Jesus não voltou ainda. Aí você vai usar a palavra, você vai dizer que essa palavra diz assim: façam discípulos de todas as nações. Então, Ele ainda não voltou, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Até que a palavra do Senhor, até que ela não chegue em todos os lugares, todas as nações, estados, nos lugares mais longínquos. Aleluia, glória. Jesus, Ele não é injusto. Ele não vai ter um culpado por inocente. E Ele não vai ter um inocente que nunca ouviu falar do plano de salvação deixar ir para o inferno. Então Ele conta conosco para ir. É uma ordem imperativa. Onde você ouvir um versículo falando de missões, tem que aludir a essa palavra. Tem que aludir a essa palavra imperativa. Ide, portanto, ide. Vai tu, igreja. Vai fazer discípulos. Glória a Deus. A questão é que nós não estamos formando discípulos porque não temos dado bom testemunho. É verdade. E a gente tem ouvido falar, e é uma vergonha, eu ser crente como Mariquinha, como Joãozinho, como Toninha, aquela velhaca. Ah, aquela ali é uma chifreira. Ah, aquela ali é um mentiroso. Igreja, que discípulo é esse que nós estamos fazendo? Onde estão os discípulos que a igreja do Senhor está formando? Com o nosso testemunho, igreja, no abrir da nossa boca, aleluia, glória seja dada ao nome santo de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Aleluia. Desobediência, igreja, é um pecado abominável aos olhos de Deus.
E a gente escuta muitos cristãos dizendo: eu obedecer a pastor, obedecer a evangelista, obedecer a pastor, obedecer a presbítero. Eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim. O apóstolo Paulo disse: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A gente não vive mais, a gente está nesse mundo, não pertencemos a Ele, não temos vontade, a não ser que você continue com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Então é com você e você. Mas com Jesus não é assim. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor, obedecer a nossa liderança, mas a gente está vendo cada coisa que a gente, sinceramente, igreja, tem entristecido o nosso coração. São pessoas que vêm para a casa do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira, acha que para Deus é de qualquer jeito, é com qualquer roupa. E eu sempre digo, igreja, não estou doutrinando não, viu, pastor? Me perdoe em nome de Jesus. Mas a gente tem visto um modismo, é tanta perna de fora, é tanta alcinha que as mulheres não podem nem se curvar mais, que mostra tudo. Aí vira a perna de um lado para o outro, mostra tudo também, faltando caráter, faltando pudor para chegar na presença do Senhor. Vá no fórum de bermuda para ver se você entra. Vá para lá para ver se você entra. E porque para a presença do Senhor vem de qualquer jeito e de qualquer maneira. Igreja, precisamos rever os nossos conceitos. Daniel foi considerado por Deus íntegro. E Deus viu em Daniel um espírito excelente. Porque ele não negociou princípios nem valores. E ele servia ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. E ele não se curvou perante rei nenhum. Ele não se intimidou. E ele orava. E ele não orava escondido. A Bíblia diz que ele orava, aleluia, de janela aberta. E os curiosos e os maldosos ainda foram fazer fuxico e falar, né, que ele estava em desobediência ao homem da terra. E ele estava obedecendo ao Deus que nós servimos. Aleluia. Que coisa linda. Jesus é lindo. E para terminar, o último versículo, ele diz assim: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, oh glória. Ele está conosco, igreja. Até o fim dos tempos, Jesus está conosco, aleluia. É promessa dele. Mas aqui a gente ouviu claramente que houve uma ordem. Portanto, ide, fazer discípulos em todas as nações. Mas o primeiro sacerdócio nosso é no nosso lar. É verdade. Se a gente não formar discípulos nos nossos lares, se a gente não tiver uma postura cristã em nossos lares, tratando bem aqueles que convivem conosco, nós estamos desobedecendo ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Então não adianta estar vestido como crente, andando como crente, falando como crente, se vestindo como tal, se você tem a sua vida totalmente desregrada no seu lar, no seu trabalho, no seu colégio, na faculdade, na sua comunidade, na sua vizinhança. Em vão é igreja. Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Maravilhoso Deus. Vamos